Daniel, eu retorno aqui no NT Sul para falar com o pessoal aí de casa que talvez já está se preparando para o inverno. A gente está no outono, as temperaturas mais frias, porém, para essa semana você vai ter que adiar essa mudança de armário, substituindo as camisetas, roupas de verão por roupas de inverno, porque o tradicional veranico aqui do Rio Grande do Sul vai chegar nesta semana, a partir desta quarta-feira. Até mesmo ontem, terça-feira, a gente já pôde perceber uma temperatura mais elevada aqui em Cachoeira do Sul e, claro, em todo o estado do Rio Grande do Sul. E tanto nesta quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente vai ter temperaturas elevadas aqui no Rio Grande do Sul. Para tratar desse assunto e também do El Niño, que está programado para o ano de 2023, a gente vai conversar com a meteorologista Estael Cias, que nos atende gentilmente para tratar sobre esse assunto, temperatura de uma forma geral, que é o interesse da nossa audiência. Estael, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala primeiro sobre o veranico de maio, tradicional, muito esperado pelos gaúchos e que em 2023 vai ter a sua atuação aqui no Rio Grande do Sul nessa semana. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Pois é, o veranico de maio não vai ser muito longo. A gente vai ter aí esses dias de sol, de temperatura mínima e máxima acima da média, nesse período de tempo seco, configurando esse veranico de maio, mas tem muita mudança até a chegada de junho, viu? Então, quem está nos acompanhando vai ter que se preparar para grandes alterações de temperatura. Então, em Cachoeira do Sul e toda a região central do estado, nesta quarta, quinta e sexta-feira, de fato, a temperatura deve ficar muito próxima, ao redor dos 30 graus durante as tardes, as manhãs, madrugadas aí com 15, 17 graus, então uma temperatura mais alta do que a normal para o mês de maio. Tem vento norte, a gente vai perceber principalmente nesta quinta e sexta-feira um pouco mais de vento na região, não chega a representar algum tipo de risco, mas é o vento que está transportando esse ar mais quente e trazendo essa temperatura mais alta para a Cachoeira do Sul e todas as regiões do estado. Agora, no fim de semana o tempo vira, viu? Já no sábado, desde a madrugada tem uma frente fria chegando, e aí o veranico chega ao fim, por isso que eu digo, vai ser curtinho, vai até a sexta-feira, talvez na sexta a temperatura não suba tanto, fica mais aquela sensação de abafamento, porque vai ter umidade mais alta e a temperatura ainda em elevação, porque a frente fria começa a se aproximar. Chove na fronteira com o Uruguai na sexta, mas em Cachoeira do Sul devemos ter apenas nuvens e mais umidade. E aí, a partir da madrugada de sábado, essa frente fria se instala, chove praticamente todo sábado, os modelos, alguns colocam até chuva forte, com volumes aí entre 30 a 40 milímetros em Cachoeira do Sul, e à tarde já de sábado tem 20 graus, então a gente sai de uns 28, 29 na sexta para 18, 20 graus no sábado, já é o primeiro impacto da chegada dessa chuva. E aí de domingo para segunda tem ar polar mesmo chegando. O domingo será de inverno, com 13, 14 graus à tarde, pela manhã 9 a 10 graus. Então, uma mudança muito brusca de temperatura esperada no final de semana. Realmente o guarda-roupa está bem confuso. Tu falou que ainda não dá para me mexer muito no guarda-roupa, mas tem que estar meio que preparado para tudo. Tem que ter roupa de veranico e tem que ter roupa de frio, porque a gente vai usar tudo isso nos próximos 7, 8 dias. Estel, então eu me precipitei um pouco, o pessoal que talvez está nessa semana pensando, bom, vou aproveitar esse verão durante a semana para o final de semana, isso não vai acontecer, o inverno vai voltar no sábado e domingo. Vai voltar no sábado e domingo e vem a chuva, ainda para atrapalhar o fim de semana, né? O sábado, tá certo que a gente sabe que está precisando de chuva, mas realmente o sábado vai ser chuvoso, pensar em algo ao ar livre vai ser difícil, vai paralisar o trabalho no campo, porque vai ser uma chuva contínua e por vezes forte, e de domingo para segunda hora de pegar o casaco mesmo, porque vai esfriar bastante. Ok, Estael, há cerca de meses já se vinha abordando com mais força, até mesmo no ano passado, que o El Niño voltaria para o ano de 2023 com atuação aqui no Rio Grande do Sul. Já podemos falar que é praticamente certo que vamos ter chuvas acima do esperado para o ano de 2023, pegando esse outono, inverno e propriamente a primavera?
primeiro, vamos falar explicar o que está acontecendo aqui no Oceano Pacífico, né? Aqui está a região da América do Sul, a linha do Equador, o Oceano Pacífico Equatorial. Há 2 meses atrás, se eu mostrasse esse mapa, ele teria manchas em azul aqui, porque ainda tínhamos um laninha chegando ao fim. E em cerca de 2 meses, 8 semanas, já inverteu o sinal lá no Oceano Pacífico. Houve um aquecimento muito rápido aqui em toda a região do Oceano Pacífico Equatorial, mais forte aqui próximo à América do Sul, e a gente tem visto a cada semana a evolução deste cenário. Então, rapidamente, devemos ter um El Niño de fato atuando. Então, a probabilidade de termos um El Niño nas próximas semanas já é certeza. Esse é o primeiro fator, e acredito que ali em final de junho, começo de julho, será declarado oficialmente pelos institutos internacionais, geralmente a Agência de Oceano e Atmosfera NOAA e também o Centro Australiano de Meteorologia, que decretam o início oficial dos fenômenos El Niño e Laninha. Acredito que isso vai acontecer até o começo do mês de julho, já dentro do período de inverno, e a atmosfera reagindo a esse aquecimento a partir de então. Já há sinais que a atmosfera já começa a ter os primeiros movimentos em razão desse forte aquecimento. A gente publicou até material nessa semana lá em Metsul falando disso. Então, o que se espera a partir disso? Um fator é importante saber qual é a intensidade desse fenômeno climático El Niño e até quando ele vai. O que nós temos de concreto hoje pelos modelos atmosféricos e também outros vetores que interferem na intensidade do El Niño é uma grande probabilidade de que tenhamos um super El Niño, assim como aconteceu lá em 1997, 98, 2015, 2016, 82, 83 também. E o que diferencia o super El Niño de um El Niño comum, vamos colocar assim, é a intensidade deste aquecimento, porque geralmente esse aquecimento ele vai numa escala de 0,5, pelo menos meio grau acima da média, por muitas semanas seguidas já começa a deflagrar um El Niño, e geralmente fica entre 1,5 grau e 2 esse aquecimento, a temperatura do Oceano Pacífico acima da média. Nestes anos de super El Niño, esse aquecimento passou de 2,5 graus, o que não é tão corriqueiro acontecer desde que se monitora esses fenômenos. Ter a intensidade maior nesse patamar de super El Niño acaba tendo consequências mais severas, trazendo, seja onde provoca seca, como é o caso do norte e nordeste do Brasil, uma seca mais severa. Aqui nos estados do sul, Argentina e Uruguai, uma probabilidade maior de temporais, de volumes acima da média e, consequentemente, os problemas, né, como alagamentos, lavouras às vezes cobertas por água, mais danos relacionados a vento e granizo. O que se espera diante deste cenário e a outra variável que eu tinha comentado é até quando, né? Hoje os modelos colocam que pelo menos até o outono de 2024 esse El Niño estará atuando. Então, vai influenciar a segunda metade do inverno de 2023, a primavera, o verão e ainda o outono lá de 2024. Então, todo este período terá influência do fenômeno climático El Niño, que traz mais chuva para os períodos de inverno e primavera. A preocupação em relação a transtornos, acredito que se concentra mais neste período, e aí pode interferir na safra de inverno, né, ali no período, até não só na safra, mas na entre-safra, porque para o preparo das lavouras de verão, a gente pode ter excesso de chuva, e isso pode atrapalhar o trabalho no campo. E depois, no verão, a gente vê mais com um aspecto até de otimismo do que pessimismo, porque geralmente anos de El Niño, a chuva que no verão é tão falhada aqui no Rio Grande do Sul, ela acaba sendo melhor distribuída, mais regular, e geralmente o que a gente acompanha é que anos de El Niño, ou mesmo super El Niño, são anos de super safra no Rio Grande do Sul. Então acredito que a preocupação maior diante deste cenário, claro, é para a defesa civil, é para os municípios, outras áreas da economia devem ser afetadas e podemos ter sim prejuízos, mas por outro lado tem a recuperação dos rios que ainda estão baixos, a estiagem ainda é presente no Rio Grande do Sul, não houve ainda uma recuperação, apesar da chuva ter aumentado, isso vai acontecer nos meses de inverno. Então, do aspecto positivo é a recuperação das áreas de estiagem e provavelmente uma safra de verão muito melhor, muito mais fácil para o agricultor administrar, mas o período anterior a isso, na segunda metade do inverno e a primavera, que é o período de entre-safra, saída do trigo e a preparação para a soja de verão, realmente tem essa preocupação, porque a chuva pode atrapalhar a colheita e depois também o início do plantio lá na frente.
Está, um último questionamento, até por uma questão de esclarecimento. Eu sei que você ainda não tem muita informação do El Niño, mas ele vai ter uma característica de uma chuva mais espaçada durante o ano, ou durante esse mês de inverno ou primavera, ou será uma chuva mais concentrada em 2, 3 dias, a exemplo do que tivemos nessa primeira quinzena de maio, que tivemos 2 a 3 dias com uma chuva carregada mais de 100 a até 200 milímetros. Tem como precisar essa característica de atuação do El Niño? Sim, nesse momento a gente ainda está em neutralidade, né? Mas acredito que a partir do momento que o El Niño se instala, principalmente ali entre julho e agosto, os períodos de chuva podem ser mais prolongados. Então a gente pode ter longos períodos, por exemplo, de umidade, de muitas nuvens, a chuva não vai e volta, que por vezes traz volumes altos, mas depois segue mais fraca, e muitas vezes até isso dá uma sensação de frio, justamente porque a temperatura da tarde não sobe sem a presença do sol. Então, poderemos ter sim longos períodos de umidade durante os meses de inverno e começo da primavera, e a chuva tende a não ser tão concentrada em poucos dias. Poderíamos ter mais dias de chuva até do que dias de sol, por exemplo, fazendo uma comparação aí para o telespectador entender. Ok, Estel, obrigado por nos atender e bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade aí, qualquer coisa a gente está à disposição. Tá certo, Daniel. Então, o relato da meteorologista Estael Cias. A gente falou sobre o veranico de maio, que vai ter atuação aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos até sexta-feira, e também sobre o El Niño. De resumo, um inverno não tão rigoroso, mas com bastante umidade, bastante chuvoso. É isso que nos aguarda aqui para os gaúchos.